Revelado, o tocante momento em que minha nora expôs minha roupa na cerimônia do meu marido. Maria olhava pela janela de sua pequena casa em São João del Rei, as ruas cobertas de pedras antigas refletindo a luz do sol daquela manhã especial. O dia do casamento de Joaquim, seu amado, se aproximava e seu coração batia como um tambor. Ela se dedicava a cada detalhe da cerimônia, passando horas costurando com as mãos calejadas o vestido que ele usaria, um símbolo de amor e luta. Maria sabia que ele havia enfrentado barreiras e agora, diante do altar, queria vê-lo brilhar, como sempre mereceu. Cada ponto em sua costura era um abraço, uma lembrança do amor que compartilhava mas a presença de Renata, a nora que parecia ter saído de um conto de fadas, lançava sombras sobre a alegria. Renata, uma jovem de 25 anos cuja família era abastada, não escondia seu desdém pelas vestimentas simples que Maria escolhera com tanto carinho. As críticas dela eram como facadas, e a cada comentário ácido, Maria sentia o coração pesar. Isso não é digno de um casamento de verdade, dizia Renata, com um sorriso gelado, fazendo os convidados ao redor trocarem olhares cúmplices. Naquela cidade marcada pela história, a luta entre classes sociais ganhava forma, e Maria sentia-se como uma estranha no próprio lar. O dia do casamento chegou e a pequena igreja estava enfeitada, o perfume de flores frescas preenchia o ar. Todos aguardavam ansiosos, mas Maria sentia um frio na barriga. Quando finalmente ela vestiu sua melhor roupa, marcada por sua alma e sua história, uma sombra de insegurança passou por seu coração. Durante a cerimônia, Renata estava linda, mas sua malícia estava prestes a se revelar. Ao notar o que considerava uma roupa caindo aos pedaços que Maria usava, ela avançou. "Olhem!" gritou com um gesto dramático que desdobrou a saia de Maria, expondo suas costuras irregulares e a simplicidade de sua vestimenta. O murmúrio se espalhou, os rostos se reviraram, e Maria sentiu seu estômago revirar. Ela ficou paralisada, os olhares de espanto a cercando. O que deveria ser um dia de celebração transformou-se, num piscar de olhos, em um momento de humilhação. Joaquim estava em choque, e a tensão no ar era palpável. Maria podia ouvir as risadinhas e os sussurros maldosos entre os convidados, cada risada cortando como uma faca. Então, respirou fundo, sentindo as lágrimas nos olhos, mas decidindo não se deixar abater. Com uma voz firme mas trêmula, ela começou a falar. "Essa roupa pode parecer simples, mas representa minha história, meu esforço para que hoje fosse especial." As palavras brotaram de seu coração, revelando o amor e a dedicação que haviam moldado não apenas a roupa, mas a própria vida que construíra. "O que vale um casamento se não houver amor verdadeiro? Meus sacrifícios me trouxeram até aqui, e isso é o que realmente importa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima mudou, e vozes de apoio começaram a ecoar na igreja. Os rostos ficaram mais suaves, sorrisos começaram a surgir, e a empatia tomou conta do ambiente. Mas o olhar de Renata, ainda endurecido, revelava uma batalha interna. Maria havia encontrado sua voz, e a pergunta que pairava no ar era: até onde chegaria aquela nova dinâmica entre as duas mulheres? A tensão ainda persistia e, com ela, a possibilidade de um desfecho inesperado estava prestes a se revelar. O que aconteceria a seguir? Os olhares rapidamente se acumularam em Maria. Ela sentia o peso do momento, um misto de alívio e um sentimento novo, quase revolucionário. Alguns convidados se acercaram, entre eles Dona Rosinha, uma amiga de longa data que sempre admirou a garra de Maria. "Essa mulher é um exemplo, não é, gente?" disse ela, levantando a voz para que todos ouvissem, como quem canta um hino de resistência. E como uma onda, os aplausos começaram a se multiplicar, ecoando pelas paredes da pequena igreja. Renata, em um momento de consternação, olhou ao redor e, por um instante, pareceu mais perdida do que nunca. As notas do hino de casamento ainda soavam ao fundo, mas a melodia agora estava entrecortada pela tensão que permeava o ar. Maria, no entanto, sentiu-se fortalecida. Se Renata queria destacar suas costuras, então que assim fosse. Aquelas linhas representavam suas lutas, suas vitórias e, acima de tudo, sua história. Um sorriso surgiu lentamente em seu rosto, um sorriso que se misturava com um alívio profundo. "É isso mesmo, Dona Maria. Isso aqui é muito mais do que aparência, é amor."
disse um jovem no fundo da igreja. Suas palavras foram como um empurrão de esperança para a mãe de Joaquim. Essa era sua grande verdade. O amor transcende o que vestimos, e cada costura era uma prova do seu compromisso, seja no casamento ou na vida. Ao ouvir as novas demonstrações de apoio, Joaquim recuperou a expressão, e seu olhar se fixou em Maria. Ele a conhecia, sabia do quanto ela lutou, e sentiu orgulho se expandir dentro dele. Ele tomou coragem e deu um passo à frente, abruptamente quebrando a protocolo da cerimônia. Mãe, eu quero me desculpar. Sinto muito pelo que Renata fez. Você merece ser celebrada, não ridicularizada. Aquilo parecia uma onda de amor incondicional, e os murmúrios se tornaram sussurros emocionados. Maria percebeu a mudança na energia, uma transformação que só um filho poderia trazer. Ao mesmo tempo, reviveu memórias de quando Joaquim era pequeno, em seus momentos de vulnerabilidade. De alguma forma, era reconfortante saber que ele cresceu para se tornar um homem que a respeita e valoriza. Mas Renata, percebendo que tinha perdido a batalha da simpatia, fechou a cara e se virou, como se quisesse se afastar de tudo aquilo. Sua máscara perfeita se desmoronava, e a vulnerabilidade que antes ela tentava esconder estava exposta. Ela tinha um coração, embora o orgulho estivesse ofuscando. Mas até que ponto seria capaz de se render à verdade de quem realmente era? Eu não estava tentando ofender sua mãe, Joaquim. Ela exclamou, a voz tremendo um pouco. Mas as palavras dela soavam vazias, uma tentativa desesperada de recuperar alguma forma de controle. Em seu íntimo, a dúvida começou a surgir. Foram as suas próprias inseguranças que impulsionaram aquele ato? No fundo da igreja, a velha senhora começou a sussurrar sobre o acontecimento. Algumas pessoas já comentavam. Aquela cerimônia tinha se transformado em um tumulto emocional, onde as verdades, tanto pesadas quanto leves, se misturavam. Maria sentiu uma nova determinação crescendo dentro de si, e enquanto os aplausos ainda ressoavam, ela decidiu que era a hora de recuperar sua voz. Renata, eu sei que por trás dessa máscara está uma pessoa que também tem suas próprias batalhas. Vamos conversar? Um casamento é feito de amor e de súplicas, mas também de crescimento. E eu estou disposta a entender você. Joaquim olhou para a mãe, admirando a atitude dela. Aquela não era apenas uma tentativa de reconciliação, era um passo rumo à construção de algo novo entre elas. O silêncio caiu sobre a igreja quando Renata hesitou, olhando para a mãe do noivo, e todos aguardavam sua resposta. O momento estava carregado, como se o universo estivesse segurando a respiração, pronto para ver o que aconteceria a seguir. Ela segurou a mão, se preparando para dar uma resposta, mas naquele instante, todos já imaginavam uma nova reviravolta. E se ela não estiver pronta para apoiar essa mudança? E se isso tudo se classificar apenas como um momento de dor para Maria? Pensou Joaquim, a ansiedade apertando seu peito. O que mais ainda poderia surgir dessa nova dinâmica entre as duas? O tempo parecia parado na igreja. Renata tinha mirado a multidão, sentindo cada olhar pesado sobre seus ombros. Ela respirou fundo, buscando nas paredes de madeira as palavras que tanto precisava, mas só encontrou um eco de suas fraquezas. A tensão era palpável, e por mais que tentasse, não conseguia mais esconder seu desconforto. Ali, cercada por pessoas que a admiravam, ela se sentia exposta. O silêncio foi quebrado por um murmúrio vindo da primeira fila. Dona Rosinha se levantou outra vez, a voz firme como um abrigo seguro. Renata, todas nós temos nossas histórias. Ninguém aqui é perfeito, e a verdade é que a vida é cheia de costuras, algumas mais visíveis que outras. As palavras da sábia senhora ressoaram como um chamado. Renata viu em Dona Rosinha uma esperança, um reflexo do que poderia ser se ela tivesse coragem. Mas ao mesmo tempo a pressão se tornava insuportável. As palmas suadas e o olhar de Joaquim a faziam sentir-se enfraquecida. Poderia ela se abrir e mostrar suas próprias lutas? Renata, você não tem que ser perfeita, somente real, Joaquim acentuou, mantendo a conexão visual. As palavras dele queimaram como uma chama no coração dela, e o orgulho foi se dissipando aos poucos. Ela respirou fundo, sentindo o peso da máscara que usava por tanto tempo finalmente lhe escorregar. Desculpe, Maria, começou a voz mais suave, quase um fio. Eu queria ser aceita por você, pela sua família. E quando vi você tão feliz, eu me senti ameaçada. Foi uma reação instintiva. Ser aceita? Maria replicou, a compaixão transparecendo em cada sílaba. Renata, não precisa se sentir assim. Antes de tudo, você deve se aceitar. Ninguém é melhor ou pior aqui. Todo esse momento com aplausos e olhares é nosso para refletir e crescer. Você também merece respeito. A emoção começou a tomar conta do espaço.
Renata estava à beira das lágrimas e seu rosto, que antes estava endurecido, agora mostrava um amolecimento que Maria nunca tivera a oportunidade de ver. Eu não sei como lidar com isso, a pressão, ela disse, a voz embargada. É difícil ser a nora que todos esperam e, ao mesmo tempo, lutar com as minhas inseguranças. Os sussurros tomaram forma, e a igreja estava sintonizada com a vulnerabilidade que florescia ali. As expressões mudaram. De críticas a apoio, os rostos antes curiosos agora mostravam compreensão e empatia. Maria, percebendo que Renata estava finalmente se abrindo, aproximou-se. Olha, tudo o que precisamos é de honestidade e de deixar de lado as máscaras. Nossos laços devem se aprimorar através disso. Vamos construir em conjunto, por causa do Joaquim e pelo amor que ambos temos por ele. O arrependimento e a dor começaram a surgir entre Renata e ela. O silêncio da igreja foi quebrado por mais um aplauso, mas não era de apreço, era um alívio, uma aceitação do que estava se desenrolando no coração daquelas mulheres. Então podemos tentar nos conhecer melhor? Renata perguntou, os olhos repletos de emoções. Posso ser estranha algumas vezes, mas isso é só a minha forma de lidar. Sim, vamos fazer isso, Renata. Cada uma de nós tem suas próprias intricadas linhas em suas histórias. Vamos bordar algo bonito juntas. E assim, um sorriso genuíno surgiu em meio à tensão. Mas, no fundo, a igreja ainda guardava um mistério. O olhar de Joaquim agora estava menos preocupado e mais esperançoso, embora um novo dilema pairasse no ar. E se renascerem feridas antigas entre elas? Ele questionou a si mesmo. O passo à frente, renovado com a magia daquele instante, poderia levar a curas profundas ou, por outro lado, desenterrar tempestades do passado. A cerimônia, antes repleta de inseguranças, agora vibrava com promessas de um futuro a ser desenhado. E enquanto a nova dinâmica começava a se formar, restava a dúvida, até que ponto cada uma delas estaria disposta a se abrir para o inesperado. A cerimônia prosseguia, mas o clima ainda era de expectativa tensa. As luzes da igreja refletiam a intensidade nas faces das pessoas. Renata sentia que havia dado um passo importante, mas uma nova sombra se formava em sua mente. O que viria a seguir? Joaquim, ainda em um cantinho da igreja, observava as duas mulheres. Ele compreendia que ao dar em suas mãos, elas não apenas cruzavam fronteiras emocionais, mas talvez também abrindo um espaço para que a verdade pudesse finalmente surgir. E era isso que o preocupava. Seria o momento certo para expor o passado? Algo lhe dizia que sim, era chegado o tempo da honestidade. De repente, Renata se virou para Maria, um brilho tímido nos olhos, e questionou: quais são suas inseguranças? O que você tem medo de mostrar? A pergunta pairou entre elas. Maria ficou em silêncio, os olhos se arregalaram e uma expressão de surpresa tomou conta de seu rosto. Renata sentiu um frio na barriga, e ao mesmo tempo uma leveza. Havia coragem na fragilidade daquela questão. Mas ela não tinha ideia do que viria a seguir. Eu sempre recebi apoio e amor da minha família. Mas por trás desse sorriso eu tenho um dilema que me acompanha. A voz de Maria era suave, quase um sussurro. Sinto que sou cobrada a ser a melhor esposa, a melhor mãe, e isso às vezes me sufoca. Às vezes quero ser apenas eu mesma, mas tenho medo de desapontar. O coração de Renata acelerou. Ela compreendia essa luta. Eu também, começou a dizer, mas foi interrompida por um grito inesperado. De um canto da sala. Uma figura conhecida levantou-se, era Clara, uma prima distante de Joaquim. Sua presença foi como um raio em um dia nublado. Desculpe, mas eu não posso ficar calada. Eu vi tudo o que aconteceu entre vocês duas. E eu sei que não é só isso. Renata, você não quer só ser aceita, você quer se vingar. As palavras de Clara lançaram uma onda de chamas por toda a igreja. O ar ficou pesado e Renata sentiu a respiração faltar. Clara, o que você está dizendo? Joaquim se levantou, o olhar fixo em Clara, que parecia cada vez mais determinada em expor sua verdade. Isso não ajuda ninguém. Mas Clara continuou. É verdade. A Renata estava cheia de ciúmes de Maria. E agora você quer que todas acreditem na sua vulnerabilidade? Um murmúrio tomou conta da multidão. Olhares de reprovação, preocupação e curiosidade se misturavam. Renata sentiu sua cabeça girar. Era uma verdade que ela mesma havia escondido. Teve um momento de revelação amarga. Todos estavam ali, mas nada estava resolvido. Não é assim, Renata tentou se defender. Eu não estou mais buscando isso. O que eu quero é me perdoar. Eu só queria me sentir pertencente. O silêncio foi cortado por um novo aplauso, mas dessa vez não era de aceitação. Era um clamor por respostas, por verdades. Joaquim se virou para Clara, decidido a resolver aquela situação. É hora de pararmos com os jogos, Clara.
Estamos aqui para unir, não para dividir. Todos nós já carregamos nossas feridas. Ouvindo isso, Renata percebeu que o momento a desafiava. As palavras de Clara tinham sido duras, mas reveladoras. Se houvesse uma chance de cura, ela precisava se expor ainda mais, mesmo que isso significasse abrir velhas feridas de forma brutal. Se é isso que você acha, Clara, então eu vou me abrir completamente, ela declarou com a voz tremendo mas determinada. Na verdade, eu não sou só isso. Aliás, estou aqui porque queria aprender com Maria, mas acabei me perdendo nessa história. Não posso continuar vivendo de aparências. Enquanto o olhar de Joaquim se tornava mais feroz em busca de justiça, Renata sentiu que chamava por um futuro que poderia ser diferente. E quando ela estava prestes a expor um segredo guardado por muitos anos, o peso da expectativa na sala se tornou quase insuportável. Mas o que ela diria poderia mudar tudo. O avesso daquela fraqueza, uma verdade sobre sua vida que estava escondida nas sombras. O que a tornava tão insegura? Renata respirou fundo, a igreja em silêncio profundo. E nesse silêncio, ela se preparava para liberar o que guardava tanto tempo, sem saber que suas palavras poderiam remexer o fundo dos corações ali presentes. Renata sentiu seu coração pulsar como um tambor em sua caixa torácica. Cada segundo que se arrastava parecia prolongar a agonia do momento. Ela se virou novamente para Maria, buscando força na mulher ao seu lado. Era a hora de desvelar a verdade, independentemente das consequências. A verdade é que eu não sou apenas uma mulher tentando encontrar meu lugar. A verdade é que eu nunca me senti boa o bastante. Na maioria das vezes eu vivo com o medo constante de não ser amada, de não ser aceita. As palavras saíam sábias, mas pesadas como lastros. Renata conseguia sentir cada olhar da multidão a pesar em sua alma. O que você quer dizer com isso? A voz de Clara soou menos acusatória agora, mas não menos insistente. A curiosidade estava no ar. Por muito tempo, Renata parou. Aquilo era mais difícil do que imaginou. Eu sempre fui valorizada por ser a excelente filha, a excelente aluna. Nunca me permitiram ser só Renata, sabe? Agora aqui, nesse momento, estou tentando ser verdadeira, mas é confuso. A competitividade que eu vi entre nós três me deixou ainda mais perdida, com raiva e insegurança. Maria fez um movimento sutil, como se quisesse agarrar a mão de Renata para dar apoio, mas o instinto de Renata era fugir. Fugir da dor, da verdade, mas não dessa vez. Algo dentro dela queimava e a empurrava para frente. Eu me culpei tanto por me sentir assim, Renata disse, a voz embargada. As lágrimas começaram a ameaçar brotar. Descontava minha dor e ciúmes nos outros. A amizade com você, Maria, era como um espelho para tudo o que eu achava que nunca teria. O ar parecia elétrico. Clara havia se calado. Joaquim observava, a expressão dele misturava preocupação e compreensão. Mesmo os rostos conhecidos ao redor refletiam uma variedade de emoções. Havia confusão, aceitação, e até um alívio silencioso pairando na atmosfera. Renata continuou, a cabeça agora erguida. Eu não vim aqui para provocar discórdia, mas para buscar uma verdade e, quem sabe, um perdão tanto em relação a mim, quanto a você, Maria. Eu não quero que o que ocorreu entre a gente seja mais do que algumas sombras. Porque se pararmos para pensar, todos nós temos cicatrizes que nos moldam. Maria, com os olhos brilhando de emoção, falou finalmente. Renata, nunca foi isso que eu quis. Nós somos mais que rivalidades forçadas. É hora de nos vermos, e não apenas os estigmas do passado. O coração de Renata parecia querer se soltar, um peso parecia começar a sair dela, mas o peso da revelação dela ainda era forte e presente. E logo, um novo murmúrio se espalhou entre os convidados. O diálogo tinha capturado a atenção, mas as revelações não paravam por ali. Clara, ainda em pé, parecia hesitar entre continuar com a batalha ou trazer à tona sua própria verdade. Posso ter cometido um erro ao expor você assim, Renata, ela começou, sua voz trêmula. Mas e se eu te dissesse que também vivi uma sombra? Que na verdade, eu sempre me senti invisível na minha própria família? Que às vezes, o que parece ser uma escolha de vida é apenas o reflexo do medo de não ser o suficiente? As nossas dores não nos tornam fracas, Renata exclamou, percebendo que ali talvez começava uma nova história. Um começo de reconciliação, de empatia. O olhar de Joaquim estava cheio de emoção, e ele se aproximou de Renata. Vejo que muitas coisas precisam ser resolvidas, e isso não diz respeito apenas a vocês, mas a nós como família. Que tal nos concedermos a chance de nos entender e nos perdoar? Era o momento de cada um olhar nos próprios abismos e decidir se queriam realmente caminhar juntos em direção à luz. Mas antes que qualquer um pudesse opinar, uma porta se abriu abruptamente na lateral da igreja, revelando uma nova figura familiar.
Todos se viraram, e um silêncio coletivo caiu. Era alguém que todos conheciam, mas ninguém esperava ver ali. Parem tudo isso. Eu tenho algo para dizer, e vai mudar tudo, anunciou a mulher, a voz carregada de urgência e desespero. Renata sentiu seu estômago cair. A verdade estava prestes a se desdobrar de maneira ainda mais intensa do que ela poderia ter imaginado. Quem era aquela mulher? O que ela tinha para revelar? Havia algo escondido que todos precisavam saber. A mulher que estava à porta parecia uma tempestade que invadia aquele momento delicado. Seu rosto pálido refletia um misto de determinação e fragilidade. Renata reconheceu aqueles traços imediatamente. Eram os mesmos da mãe de Maria. Um arrepio percorreu a espinha de todos, e o murmúrio na igreja se intensificou. Eu não posso ficar calada. A mulher declarou, seus olhos furiosos iluminando-se com uma paixão que só se encontrava em corações em chamas. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar, e hoje é o dia. Renata, ainda sem conseguir processar completamente a situação, sentiu a atenção da multidão se dividir entre ela e a intrusa. Ela estava prestes a sair do seu casulo de vulnerabilidade e dar um passo para a coragem, mas tudo agora parecia ameaçado pela figura da mulher à porta. Quem é você? Clara perguntou desafiadora, mas a voz dela tremeu com o temor de um novo rascunho de confusão. Regina, respondeu a mulher com a voz firme. Sou a mãe de Maria, e há muito tempo eu guardei segredos que afetaram todos vocês. Eu não vim aqui para causar problemas, mas a verdade precisa ser dita antes que qualquer um de nós possa seguir em frente. Um frio na barriga tomou conta de Renata. Que segredos seriam esses? Seu coração batia tão forte que quase cobria a voz de Regina. Desta vez, ao invés de esconder-se, ela decidiu ouvir. Quando Maria nasceu, eu me vi perdida. O que era para ser uma alegria se transformou em um fardo. Eu não consegui lidar com a pressão de ser mãe. A cada palavra, a expressão de Regina se tornava mais intensa, mais envolvente. Eu vivia em sombras, me escondi dos meus erros. Como resultado, criei um abismo entre mim e minha filha. Fui uma mãe ausente e mesmo assim o amor nunca deixou de estar presente. Era só distorcido. Os olhos de Maria se arregalaram. Renata podia sentir o peso daquela revelação não apenas no olhar da amiga, mas em todo o ambiente. A raiva que antes dominava o olhar de Maria se transformou em uma busca silenciosa por entendimento. Eu passei anos tentando me redimir, continuou Regina. Achava que poderia compensar o que fiz ao me afastar. Quando soube das dificuldades que Maria enfrentava, tudo o que queria era apoiá-la, mas não sabia como. Assisti de longe enquanto ela lutava contra a invisibilidade, só que essa luta era parcialmente minha também. Meus demônios não permitiram que eu fosse a mãe que precisava ser. O silêncio era palpável. Todos na igreja estavam absorvendo aquelas palavras, e Renata sentiu um chamado profundo em seu interior. A vulnerabilidade daquela mulher a tocava de maneira inesperada. O que antes parecia uma conversa recheada de rivalidade se tornava um espaço para curas e libertações. Então, quando você chegou aqui, se abriu, Renata. Tudo mudou, Regina declarou com a voz entrecortada. Vocês não estão sozinhos. Eu também estou lutando. E é por isso que estou aqui, para enfrentar os meus erros e tentar consertar algo que parece quebrado para sempre. E enquanto o olhar de Regina buscava contato com tantos sentimentos à flor da pele, Renata percebeu que a própria batalha dela, recheada de inseguranças e medos, conectava-se, de algum modo, à vontade de Regina de criar um novo futuro. A vida é uma teia de escolhas e às vezes é preciso desfiá-la um pouco para encontrar o caminho certo, Renata pensou. Mas antes que pudesse falar, Clara se manifestou novamente com a voz aflita. E se tudo o que você disse for verdade, o que isso significa para nós? As luzes começaram a piscar e o som de uma sirene se fez ouvir ao longe. Renata trocou um olhar apreensivo com Maria, e um novo clima de expectativa surgiu. O passado estava prestes a colidir com o presente de uma forma ainda mais poderosa. O que mais estava escondido nas sombras que cercavam suas vidas? O ambiente na igreja estava carregado de tensão. A luz tremeluzente criava sombras dançantes nas paredes, aumentando a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. O murmúrio nervoso da multidão se intensificou quando o som da sirene cortou o ar, como se viesse trazer à tona segredos há muito enterrados. Eu não sei o que isso significa, Maria disse, a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas. O olhar dela fazia ecoar a angústia de todos ali, um desejo por clareza em meio ao turbilhão de emoções. Regina, percebendo como suas palavras a afetavam, respirou fundo. Significa que a ferida que carregamos não precisa ser o nosso destino. Podemos transformá-la.
Todos nós temos a capacidade de mudar, mesmo quando parece impossível. Renata sentiu o coração apertado. A história de Regina estava entrelaçada à de Maria, e agora ela se via envolvida nesse emaranhado emocional. A mulher que estava com a vida em ruínas, agora se erguia como um farol, iluminando os caminhos que antes pareciam escuros e sem saída. O olhar de Maria se fixou em Regina, como se procurasse ali a resposta que tanto precisava. E se eu não conseguir perdoar? Acha que isso é fácil? Perdão não é sobre o outro, é sobre nós, respondeu Regina suavemente, deixando as palavras pesarem no ar. É um presente que oferecemos a nós mesmos para seguir em frente. Eu sei que eu não fui a mãe que você merece, mas meus sentimentos são reais e eu estou aqui agora. As palavras dela abriram a caixa de Pandora dos sentimentos presos. Renata não pôde evitar sentir o desejo de que tudo pudesse ser diferente, como se o amor de Regina pudesse finalmente curar as feridas que feriram Maria. Mas o que aconteceria com todos quando as verdades fossem reveladas de uma vez por todas? Enquanto isso, o som da sirene se intensificava, parecendo quase um alerta, um chamado do destino. Renata olhou para a porta da igreja, um desejo crescente de saber quem ou que estava prestes a entrar e como isso poderia mudar tudo novamente. Isso não é só sobre você, Regina. Clara cortou o ar, a voz dela irrompeu como um trovão. Como você pôde agir assim? Todas nós estamos de alguma forma envolvidas. E sinceramente, o que você está fazendo aqui agora é apenas uma confissão tardia. Talvez isso não seja a verdade, Regina respondeu com uma calma surpreendente. Mas é um passo. Um pequeno passo que pode levar a algo maior. O clima estava tão carregado de emoções que os rostos pareciam iluminar-se alternativamente com esperança e incredulidade. Renata olhou para os rostos ao seu redor e viu o mesmo conflito refletido nas expressões de seus amigos e familiares. Precisamos saber a verdade, exclamou Maria, levantando-se lentamente, sua voz crescendo em determinação. O que mais você esconde? E enquanto o eco da pergunta se espalhava, a porta da igreja se abriu lentamente, revelando uma figura familiar. O coração de Renata parou por um instante, enquanto ela reconhecia o visitante inesperado, trazendo consigo um turbilhão de emoções que ninguém poderia prever. Eu não estou aqui para causar mais dor, mas eu tenho algo importante para contar, disse a figura à porta, enquanto os olhares se fixavam, pesados e cheios de incertezas. O passado estava prestes a ser exposto mais uma vez, e Renata sentiu a urgência de tudo que estava em jogo. O que mais ainda estava escondido naquela história? E o que aconteceria quando todas as peças começassem a se encaixar? O ar na igreja parecia gelado e eletricamente carregado. A figura à porta, uma sombra familiar, avançou hesitante, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Renata quase não respirou, seus olhos fixos na mulher que sempre tinha sido um mistério, uma estranha, e ao mesmo tempo parte de sua história. Era Laura, sua nora, e o que ela tinha a dizer poderia mudar tudo. As mãos de Maria tremiam enquanto ela se sentava novamente, a impaciência borbulhando dentro dela. O que você tem para contar, Laura? A pergunta era uma combinação de medo e esperança. O ambiente se tornava mais denso, com todos esperando que Laura trouxesse a resposta que tanto desejavam. Laura hesitou, seu olhar de súplica cruzando a sala. Eu não queria ter que vir aqui. Não queria que fosse assim. A voz dela falhou por um segundo, mas ela respirou fundo e continuou. Mas eu não posso mais esconder o que sei. O que aconteceu não foi só entre vocês, eu fiz parte disso e tenho que assumir. Regina olhou com expectativa, suas palavras de ânimo se perdendo no ar. Clara cruzou os braços, a expressão confusa. Renata sentiu um nó se formar em seu estômago, sabia que algo profundo estava por vir. Há anos, algo aconteceu com meu pai. Laura começou, cada palavra a levou para um lugar sombrio e lembranças não resolvidas. Ele estava envolvido em algo mais complicado do que vocês sabem. Algo que afetou nossas vidas. Eu pensei que tinha feito um bom trabalho em manter isso longe de vocês, mas não dá mais. A sirene lá fora, vocês sentem? É um alerta. É hora de encarar a verdade. As revelações de Laura ecoaram na igreja como um trovão distante. Maria, com o rosto pálido, murmurou: o que você está dizendo? O que isso tem a ver com a gente? Laura olhou diretamente para Maria, seu olhar carregado de uma emoções que Renata não conseguia decifrar. Seus sentimentos de traição, suas feridas, elas estão conectadas. A mágoa que você sente, a dor de Regina, tudo isso tem suas raízes na história de nossos pais. Renata sentiu as mãos suarem. O que Laura estava dizendo era como um dardo afiado, atravessando o manto da ilusão que havia sustentado suas vidas. Como você pode ter certeza disso? Eu não tenho certeza de nada, Laura disse, seu tom agora mais suave. Mas eu tenho uma caixa de cartas.
Cartas que meu pai escreveu para alguém. Alguém daqui. O murmúrio da multidão crescia, a tensão pulsava como um tambor. Renata percebeu que um novo nível de dor estava prestes a ser desvelado, um novo mesclar de histórias. Você tem certeza disso, Laura? Estamos prestes a abrir um abismo entre nós, ela advertiu, seu corpo tremendo com ansiedade. Um abismo, Laura repetiu, quase em sussurro, enquanto Daniel, o irmão mais novo de Renata, subia a escada da igreja. Ele carregava um semblante carregado que apenas aumentava a tensão do momento. Não podemos seguir sem saber a verdade. O coração de Renata acelerou. Seriam aquelas cartas a chave para curar as feridas, ou a gota de água para um tsunami de emoções que a separaria ainda mais? Laura olhou para Daniel, depois para todos, como se buscasse o apoio que sempre teve ao seu lado. Renata percebeu que a coragem estava nas palavras e não deixaria que a história se repetisse. Precisamos enfrentar isso, declarou. Podemos nos unir para buscar essa verdade. Estão todos dispostos a ouvir? Enquanto todos assentiam lentamente, Renata sentiu um misto de alívio e apreensão. O que a caixa de cartas traria à luz? Ela estava prestes a descobrir, mas o que mais estava enterrado naquela história? Laura respirou fundo, como se a atmosfera tensa tivesse pesadas âncoras ancoradas em seu peito. A caixa de cartas que ela mencionara parecia um mistério envolto em segredos que nunca deveriam sair da poeira do passado. Renata não conseguia desviar os olhos dela, percebendo cada detalhe na expressão da nora, o lábio tremendo, os olhos brilhando, as mãos nervosas que revezavam entre segurarem os papéis e massagearem as palmas. Eu não sei como você começou a juntar tudo isso, mas aqui estamos. A voz de Laura estava mais clara agora, mas a hesitação ainda pairava. Essas cartas são a única ligação entre nossos passados. Elas trazem dor, mas também a chance de um recomeço. Regina, que estava mais à frente, parecia prestar atenção a cada palavra. Onde estão essas cartas, Laura? A ansiedade da irmã era palpável, como uma chama que queimava no fundo de seus olhos. O que você está segurando? Na verdade, elas estão comigo, Laura respondeu, finalmente retirando uma pequena caixa de madeira do seu bolso. O objeto parecia simples, mas emanava uma aura de mistério, como se guardasse segredos do tempo. Enquanto Laura abria a caixa, Renata sentiu um frio na espinha. Que tipo de revelações estariam à espreita dentro daquela caixa? O que aquelas cartas poderiam dizer sobre os laços familiares que hoje pareciam tão fraturados? As primeiras letras que Laura retirou eram tão antigas que o papel amarelado parecia querer se desintegrar a qualquer momento. Essas cartas foram escritas em um momento de desespero, quando meu pai estava tentando escapar de algo que o consumia. Ele se sentia preso e não sabia quem mais poderia confiar. Aqui ele fala sobre promessas feitas e relacionamentos que nunca deveriam ter sido. O silêncio da igreja se ampliava a cada palavra. O eco da voz de Laura se fundia com os pensamentos de Renata, as memórias daquele tempo distante, das conversas que nunca aconteceram e dos laços que nunca foram bem definidos. Esse alguém, ele menciona seu pai, Maria. Laura continuou, sua voz tremendo. Meu pai se sentia culpado por algo que nunca entendi. As feridas que vocês carregam, elas não são apenas suas, elas são de todos nós. Maria fechou os olhos, enquanto lágrimas começavam a escorregar por seu rosto. Como assim? O que ele fez? O que exatamente está escrito aí? Laura hesitou, olhando para cada uma das pessoas reunidas, sentindo o peso da responsabilidade da verdade. Com um aplauso contínuo no coração, ela finalmente passou a ler uma das cartas em voz alta. Queridas, palavras fluíam, e enquanto Laura lia, a atmosfera ao redor parecia mudar. Cada letra trazia uma nova onda de emoções amplificadas: amor, arrependimento, traumas. A última frase ecoou com uma intensidade avassaladora. Prometi cuidar de você, mas a vida me levou a um caminho diferente. No fim da leitura, a igreja estava em um silêncio profundo, como se o tempo tivesse parado. O que estava ali registrado era um eco de todas as escolhas não feitas, todas as palavras não ditas. Renata sentia o peito apertado, como se aquelas cartas fossem uma ponte para um passado que não podia ser ignorado. E agora o que fazemos? Perguntou Daniel, rompendo o silêncio, seu olhar brilhando com uma mistura de dúvida e esperança. Podemos mudar algo, ou somos obrigados a carregar isso adiante para sempre? A pergunta ressoou como um tambor, uma provocação poderosa, e Renata sentiu que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Laura tinha trazido à tona algo muito além do que esperavam. Era a chance de uma nova história, mas com um custo tão alto quanto poderia ser. A vulnerabilidade pairava no ar. Renata olhou para todos, seus olhares refletindo as teias de dor e amor entrelaçadas. Preciso saber o que vamos fazer com essa verdade?
Estamos prontos para enfrentar nosso passado? Enquanto a resposta pairava no ar, uma pesada incerteza se instalou. Que decisões eles tomariam juntos? E mais importante, as feridas do passado poderiam realmente ser curadas? O ar estava pesado na igreja, como se o tempo tivesse parado e todos ali estivessem esperando por um milagre. O olhar de Maria se fixou em Regina, a dor e a saudade transbordando de seus olhos. Renata, por sua vez, sentia que o chão sob seus pés tremia, a revelação das cartas parecia ter ativado um gatilho emocional, abrindo feridas que ela mal sabia que existiam. Eu nunca soube que tudo isso estava interligado. Maria finalmente quebrou o silêncio, a voz embargada, mas firme. Por muito tempo a minha dor foi solitária. Agora, ao ouvir o que você disse, Laura, sinto que estou não apenas enfrentando o meu passado, mas o de todos nós. Precisamos nos unir. As palavras de Maria foram como um chamado, uma âncora que acalmou as emoções à flor da pele. Joaquim, observando sua mãe, sentiu uma onda de orgulho e admiração por ela. Ele deu um passo à frente, decidido a apoiar essa nova dinâmica, onde as verdades poderiam finalmente ser ditas. Se a nossa história é tecida por mentiras, então está na hora de desmanchar esse pano de fundo que nos separa, ele disse, olhando nos olhos de Renata. Nós podemos e devemos nos entender. Se estamos dispostos a abrir nossos corações e a enfrentar o que está escondido, podemos nos libertar. Renata sentiu um calor tomando conta de seu peito. Desde o início daquela cerimônia tumultuada, tinha buscado uma maneira de se sentir parte daquela família, mas agora via que o caminho para essa integração só ocorreria na vulnerabilidade. Joaquim, eu quero isso. Eu quero enfrentar as minhas inseguranças e também as verdades que me machucaram. Juntos podemos criar um novo futuro. E assim, um círculo de energia começou a se formar entre eles. Olhares firmes, sorrisos tímidos e gestos de encorajamento brotavam. Dona Rosinha, silenciosa até então, levantou-se, percebendo que o momento era crucial e decidiu intervir. Estamos todos aqui para aprender uns com os outros. Não existe vergonha em ser vulnerável. E é sempre tempo de recomeçar. Os olhares se voltaram para Regina, que fechou os olhos por um momento para respirar e se preparar para a verdade. Eu reconheço tudo o que eu fiz de errado como mãe, e admito que precisei de tempo para percorrer o meu próprio caminho de redenção. Mas isso não significa que o amor que sinto pela Maria não exista. Eu estive perdida, mas hoje vejo que não estou sozinha. Com essas palavras, Maria, em um ato de coragem, se aproximou de Regina. Se você está disposta a se abrir, eu estou disposta a ouvir. A vida é dura e cheia de críticas, mas nossos laços podem se tornar mais fortes. Eu quero entender a mulher que você é agora. A tensão na igreja começou a ceder. Todos ali sentiam que uma transformação estava se desenhando, as sombras do passado estavam se dissipando lentamente à luz das verdades compartilhadas. Clara, que antes se mostrava crítica, aos poucos mostrava um olhar de empatia. A nossa história é complexa e cheia de nuances. O que cada uma de nós carrega não precisa ser um fardo, mas pode ser a base da nossa união. Assim, cada um no círculo começou a compartilhar suas verdades, revelando não só dores, mas também esperanças. Renata falou sobre suas inseguranças, sua necessidade de aceitação e os medos que a levaram até aquele momento. Eu queria ser perfeita para vocês, mas percebo que não é isso que realmente importa. As cartas que antes traziam à tona segredos dolorosos, tornaram-se um símbolo de reconciliação. As angústias transformaram-se em pontos de conexão. A realidade de cada um, antes envolta em sombras, era trazida à luz, e ali, naquela pequena igreja em São João del Rei, um novo laço estava sendo moldado enquanto o sol começava a se pôr, iluminando tudo com uma luz dourada. Cada um ali se sentia como se estivesse renascendo de certa forma. E naquele instante, em meio a risos e lágrimas, promessas de um novo começo se entrelaçaram. Estamos apenas no começo, murmurou Joaquim, segurando a mão de Renata. Mas precisamos caminhar juntos nesse novo capítulo, com honestidade e amor. O clima se transformou e as pequenas brotações de união começaram a ganhar força, testemunhos de que a família é feita de amor e aceitação, ainda que surgida do caos e das dificuldades. Cada um deixará de ser um ser isolado para se unir por uma causa comum, a cura. E assim, naquele momento de epifania coletiva, todos entenderam que apenas juntos poderiam enfrentar os desafios que o futuro ainda reservaria. O verdadeiro casamento não era apenas entre Joaquim e Renata,
mas uma união de corações dispostos a lutar juntos por um amor que os uniria a todos. Através das feridas e das cicatrizes do passado. A história de Maria, Renata, Regina e Joaquim renascia na esperança de uma nova narrativa. Se você se emocionou com essa jornada, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essas histórias. Não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio agora.